Amém? Mateus capítulo 2, no versículo 23, diz assim o texto: Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque a todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Olha só, irmãos. Eu quero falar sobre essa palavra aqui, porque, na verdade, o texto que nós lemos aqui, Jesus estava alertando que o erro acontecia por falta do conhecimento da palavra de Deus. Eu li todo o texto aqui para nós poder entender, mas o que realmente eu quero frisar é o versículo 29, a resposta de Jesus para eles: Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha só, irmãos, eu e você, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a proposta que Deus tinha para nós, tem para nós, é de nos abençoar nessa terra, de nos fazer feliz nessa terra. Esse é o propósito de Deus, é nos fazer com que nós viemos a viver bem aqui nessa terra. Não só eu e você, mas qualquer pessoa que ainda vai crer no Senhor Jesus Cristo. Claro que a nossa eternidade não é aqui na terra, a nossa eternidade vai ser quando nós irmos morar com Jesus. Mas o Senhor Jesus falou que era possível nós viver uma vida tranquila aqui nessa terra, em meio a tudo que acontece neste mundo. Olha só, então veja bem, muitas vezes as coisas não dão certo nas nossas vidas, porque nós não tomamos atitude segundo o que a palavra fala ao nosso respeito. Essa palavra aqui é muito importante, irmãos, porque às vezes a gente fica pensando e raciocinando que Deus não está com nós, que as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Só que tem muitos textos aqui na Bíblia que eu estava lendo hoje à tarde e na quinta-feira, que tem coisas que se nós não tomarmos uma atitude, não tem como Deus agir a nosso favor. Então Deus depende da nossa fé para Ele poder manifestar o poder dEle. E eu peguei alguns textos bíblicos aqui, alguns textos bíblicos bem claro, né? Por exemplo, uma pessoa que peca, todos nós somos pecadores, né? A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Então todos nós erramos. Nossa natureza é uma natureza ruim. Então todos nós, de uma forma ou de outra, nós pecamos, ou no falar, ou até mesmo no pensar, né? Todos nós erramos. Só que aí é que entra nós tomarmos atitude e agir segundo o que a Bíblia diz. Quer ver? Tem um texto que fala ali, ó, que todo aquele que confessa os seus pecados, os seus erros, Deus é fiel e justo para perdoar. Todo aquele que confessa os seus pecados e os seus erros, Deus é justo e fiel para perdoar. Então, veja bem, esse texto que eu citei aqui para você depende do quê? Depende de uma atitude da pessoa confessar os seus pecados a Jesus. Porque muitos acham assim, o que eu fiz, Deus não vai me perdoar, e acabam não confessando. Né? Fico naquela luta, agora o pecado que eu fiz não tem mais jeito. Jesus falou que se confessarmos. Então depende do quê? De uma atitude nossa quando nós erramos. Tem que ter atitude. Eu errei, agora vou me esconder de Deus. Não, eu errei, eu vou me sujeitar a Deus e vou confessar a Ele os meus pecados. Então o texto é bem claro no livro de
de 1 de João, né? No capítulo 1, do versículo 9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. Então depende de uma atitude nossa quando nós erramos. Senão Deus não pode fazer nada por nós se nós não confessarmos a Ele. Então veja bem, tudo depende da nossa atitude. Eu vou passar alguns textos aqui, você vai ver que realmente o que eu estou passando para você aqui, né, tem base na palavra de Deus, e isso vai fazer com que você venha ter êxito nessa terra aqui, que você não venha mais ser, talvez até está sendo oprimido pelo inimigo. Porque se você tomar uma atitude segundo a instrução da Bíblia, se eu tomar atitudes segundo as instruções da Bíblia, eu vou realmente viver melhor aqui nessa terra, como Deus programou para aqueles que creem nele. Amém? Olha só, agora nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus 26, versículo 53. Mateus 26, 53. Nós estávamos no 22, né? Vai mais quatro capítulos para frente ali, você vai... Amém? Olha só o que diz o texto aqui, ó. Mateus 26, 53. Fala assim, ó: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Olha isso aqui, ó. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Irmãos, olha só, esse texto que eu li aqui no versículo 53 é uma palavra que Jesus falou. Eu poderia agora pedir ao meu Pai, e ele enviaria aqui agora mais de 12 legiões de anjos. Não é o texto que nós lemos aqui? E daí na sequência ele fala que não fez isso porque o objetivo era ele ir à cruz. Naquele momento ele estava sendo preso, né, para ser julgado e depois ir para a cruz. Veja bem, se a gente observar essa palavra aqui, irmãos, é muito forte isso aqui. Olha só, quando Jesus veio na terra, ele veio para mostrar para mim e para você como nós devemos andar também. Então nós temos que seguir os passos de Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho. Jesus veio para nos mostrar, né, como nós devemos andar aqui nessa terra. Agora raciocina comigo. Vocês entenderam bem esse texto do versículo 53? O que Jesus falou? Eu poderia... Deixa eu ler aqui para não falar errado. Ó. Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai, e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então, Jesus estava dizendo o quê? Que ele tinha uma capacidade de falar com Deus, e Deus mandaria naquele momento que ele estava em situação difícil ali, Deus mandaria anjos para defendê-lo. Agora, observa bem esse texto aqui. Para que Deus viesse manifestar o poder dele enviar mais de 12 legiões de anjos, ele dependia do quê? De Jesus pedir. Eu poderia pedir ao meu Pai, então se ele pedisse, vinha. É o texto que fala aqui, né? Se eu pedisse, eu poderia pedir ao meu Pai, ele mandaria. Então se Jesus pedisse, Deus ia ouvir a oração dele. Assim é eu e você. Muitas vezes nós estamos passando um sufoco grande e nós não oramos, não clamamos: ó Deus, envia os teus anjos aqui, né? E destrói com toda a ação do mal, não com as pessoas, com a ação do mal. Deus vai ouvir a tua oração, se você pedir. Então tem coisas que nós temos que tomar atitude, né? Se nós tomarmos atitude e orarmos e clamarmos a Deus segundo essa passagem que nós lemos aqui, Deus vai agir. Porque Jesus falou assim: eu posso pedir ao Pai e Ele enviará. Então é questão de nós tomarmos posição. Tem um texto lá no livro de Mateus 7, 8, que fala assim, ó, que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que invocar a Deus, pedir a Deus, Deus vai atender. Então, só que às vezes vem os ventos contrários, vem as dificuldades e as pessoas não pedem. Todo aquele que pede,
recebe. Então, veja bem, hoje nós temos aqui falando sobre nós nos posicionarmos a respeito daquilo que a Bíblia fala a respeito de nós. Então, o que está escrito aqui não é para ter conhecimento, né? Tem pessoas que estudam a Bíblia, por exemplo, faz teologia, né, e não crê no que está escrito aqui, né? Que essa palavra que nós temos lendo aqui é para mim e para você. O que Jesus falou lá no livro de Marcos? Ide por todo mundo pregar o quê? O Evangelho. O que é o Evangelho? É a palavra de Deus. As boas novas. Vocês pregam a palavra de Deus para as pessoas poderem viver as boas novas. Viver vida nova, viver vida com abundância. Esse foi o objetivo quando Jesus veio, né, e começou a ensinar a palavra. Não para nós ter conhecimento, mas para nós viver aquilo que Jesus ensinou. Então aqui nesse texto ficou bem claro que Jesus tinha uma capacidade de orar. Você tem uma capacidade de orar ao Pai e clamar a Ele. Se a coisa está apertada, está difícil, Jesus, envia aqui, como o Senhor Jesus falou que Ele poderia, eu também posso. Envia aqui mais de 12 legiões de anjos, e haja a favor da situação, que essas forças do inferno, que esse mal venha bater em retirada. Só que Jesus falou uma coisa interessante, irmãos, que nós também temos que observar. Na Bíblia nós temos muitas obrigações, nós temos que obedecer a palavra de Deus, né? Mas nós temos também muitas coisas que nos favorecem, né, quando nós estamos na presença de Deus. E uma delas é a proteção, é o agir de Deus a nosso favor. E Jesus falou assim, ó, que o Pai, Ele sempre me ouve, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, se nós estivermos fazendo aquilo que agrada a Deus, nós podemos fazer essa oração e Deus vai agir. Porque Jesus, se Ele orasse, Deus ia enviar. Pensas que eu não posso clamar aqui agora e Deus não enviar aqui mais de 12 legiões de anjos? Então, você e eu temos a mesma capacidade. Quando Ele mandou os discípulos, quando Ele mandou os 70, Ele falou assim, ó, ide, evangelizar as pessoas, orai e curar os enfermos. E eis que eu dou para vocês a autoridade para isso. O que os discípulos fizeram? Foram lá e se posicionaram. Não, Jesus mandou nós orar e repreender, né? Tem um texto, irmãos, que está ali no Marcos, que fala assim, ó, se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, as pessoas vão ficar curadas. Mas você observou o texto, se vocês impuserem. Então depende de... Tem tepidez. Não, fulano está com dor de cabeça, está com dor de barriga, eu vou fazer uma oração. Se você impuser as mãos sobre os enfermos, Deus vai ouvir a tua oração e Deus vai agir a favor. Mas depende do quê? Depende de nós tomarmos o quê? Uma atitude de orar por alguém. Tem tepidez. Porque se nós não fizer isso, nada vai acontecer. Porque o texto fala assim, que depende de nós o quê? Tomar uma atitude. Para que Deus envie lá os anjos dele, depende de nós o quê? Clamarmos e orarmos. Amém, irmãos? Então, veja bem, fala que os discípulos lá, ele enviou os 70, falam que eles voltaram cheios de alegria, falando assim, que as forças do mal se submetem pelo teu nome. Então, eles usavam o quê? O nome do Senhor Jesus. Então, eles se posicionaram, quando via alguém que estava com... Quando eles viam que alguém estava com perturbação, com problemas espirituais, o que eles faziam? Eles botavam as mãos, oravam e repreendiam o mal. Eles se posicionavam segundo a instrução do Senhor Jesus. E assim é eu e você. Nós temos que nos posicionar segundo a instrução da Bíblia. Então depende muito do nosso agir, do nosso mover, para que Deus venha manifestar o poder dele. Se você nunca clamar a Deus, se você nunca enfrentar o mal no nome de Jesus, ele nunca vai sair. Porque Jesus deu autoridade. Então é questão de eu e você. Então aquilo, uma vez nós pregamos aqui, né, irmãos, aquilo que Deus tem que fazer, aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Deus ele não vai aparecer para nós ali, né? Na verdade Deus é espírito. Mas ele vai agir na nossa vida através da nossa fé, crendo no que ele falou aqui. Então se Jesus tem a capacidade de orar e clamar, você tem a mesma capacidade, eu tenho a mesma capacidade. Então, às vezes, a gente fica naquele sofrimento por não se posicionar contra um problema, contra uma dificuldade. Tomar atitude, segundo o que está escrito na Bíblia. Sempre, quando você agir segundo o que está na Bíblia, você não vai estar pecando. Pecado é nós não agirmos segundo o que está na Bíblia.
Amém, irmãos? Então, nós sempre fizemos os vídeos ali no Facebook, né? E um dia eu vi um comentário bem complicado de um pastor. Ele fez um comentário que para repreender o mal, para repreender as enfermidades, né, é só para alguém que é, entre aspas, ungido. E a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a capacidade de enfrentar as forças do mal, de orar para o enfermo no nome dele. Amém? O que ele disse lá no livro de Marcos? Ó, se você crê e impuser as mãos sobre os enfermos, né, as pessoas vão manifestar o poder na vida delas. Então, todo aquele que crê e foi batizado tem essa capacidade aí. Amém? Então, não é só para pastor, para fulano e beltrano, é para todo aquele que acredita na palavra. Então, o texto aqui hoje, a palavra hoje nessa noite aqui, é incentivando você a se posicionar, né, a cada dia, segundo o que está escrito na Bíblia. Lembra que Jesus estava num barco lá, com os seus discípulos? Fala que Jesus estava dormindo no barco. E a Bíblia relata que os discípulos estavam, né, em cima no barco e Jesus embaixo dormindo. E fala que começou um vento contrário. Começou uma tempestade. E a coisa foi ficando grossa, e a coisa foi ficando cada vez mais difícil. O que os discípulos fizeram? Foram lá, chamaram Jesus. Fala que Jesus foi lá, acordou, né, e repreendeu o vento, e o vento se aquietou, diz a Bíblia. Está lá no livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 35. Fala que Jesus orou e repreendeu aquele vento, aquela tempestade. E depois ele falou para os discípulos dele assim, ó, por que vocês são tímidos? Significa, vocês poderiam ter feito essa oração. Por que foram me chamar? Vocês não se posicionaram contra essa tempestade, contra esse vento. Por que vocês são tímidos assim? Então, às vezes a gente fica tímido em meio à situação contrária, irmão, não podemos. Você tem a capacidade, né? Hoje de manhã eu não me acordei muito bem. Faz uma oração a Deus. Eu sei que o Senhor existe, toma esse ambiente, mas no nome de Jesus Cristo eu não aceito esse mal, essa opressão, esse desânimo, esse cansaço logo cedo. Eu amarro todo o mal e no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vá embora da minha vida, da minha casa, enfim. Faz isso, irmãos. Senão, não funciona. Então, Deus deu autoridade para a igreja, para mim, para você. Deus deu autoridade para os discípulos repreender o vento, e eles não repreenderam. Por que sois tímidos? Como é que não tem fé, Jesus falou para ele. Como que vocês não têm fé? Por que são tímidos desse jeito? Está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Então, nós não devemos se intimidar. Lembre, irmãos, não devemos ser pessoas tímidas. Lembra que Jesus falou assim, ó, que toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus. Todo o poder está no nome de Jesus Cristo. Então, se tu invocar o nome de Jesus em meio às tempestades, dificuldades, ele vai estar atento. E ainda mais quando é tempestade, situações criadas por forças do mal. Vai cair por terra, porque o nome de Jesus Cristo, ele é poderoso. Ele está esperando você e eu invocar o nome dele. Amém, irmãos? Então, é importante nós entender essa palavra, nos posicionar. Por isso que ele fala que o erro acontece por falta do quê? Do conhecimento da palavra e do poder de Deus. Por isso que é importante nós lermos a palavra. Se você lê a palavra, você vai, na hora do aperto, o Espírito Santo vai te lembrar daquela palavra. Você vai saber quem é você diante de uma guerra espiritual. Você é alguém que Deus chamou para derrotar as trevas, para derrotar o mal. Você em Cristo, eu em Cristo, somos mais que vencedores. Em meio às dificuldades, em meio aos desafios. Amém, irmãos? Então, tudo nós temos que nos posicionar. Eu falei sobre quando surgiu um pecado na nossa vida, nós, né, nos posicionar, pedir perdão para Jesus. Né? Tem um texto que fala que não é para nós amar o mundo e nem as coisas que há neste mundo. Olha essa palavra, irmãos. Está lá no versículo 1 João 2,15. Diz assim, ó, não ameis o mundo e nem as coisas que há neste mundo. Então nós temos que nos posicionar a não amar as coisas deste mundo e amar as coisas de Deus. Tudo depende da nossa atitude. A nossa atitude vai fazer com que Deus age a nosso favor. Lá no livro de Jeremias, inclusive, diz assim que Deus age segundo as nossas ações.
segundo as nossas ações, Deus vai agir. Está lá no livro de Jeremias 17, né? Que Deus age segundo as nossas ações. Outro dia, eu acho que nós pregamos essa palavra aqui. Que Deus age segundo as nossas ações. Então, se nós agirmos corretamente, segundo a palavra, Deus vai agir a favor de nós sempre. Amém? Então, você já imaginou você orar? É forte isso aqui, irmão. Se a gente parar para observar esse texto que eu li ali, que quando Jesus falou que ele tinha capacidade de orar ao Pai, e o Pai enviaria a ele mais de 12 legiões de anjos. Você sabe o que é isso? Se fosse só 12 legiões, mas ele disse que o Pai ia mandar mais de 12. Se fosse só 12 legiões, que ele dissesse assim, eu vou orar ao Pai, ele vai mandar 12. Seria 72 mil anjos. Olha só que forte isso aqui. Uma legião é 6 mil. Então Jesus falou, se eu orar ao Pai, ele vai mandar mais de 12 mil. Mais de 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos são 72 mil anjos. Olha só que poder, se a gente começar a meditar na palavra, o poder que está à disposição da igreja, o poder que tem a nosso favor aí. É forte o poder que está a favor da igreja. Só que nós temos que nos posicionar e orar segundo o que está escrito aqui, clamar a Deus segundo a palavra. Vai funcionar. Mas sempre lembra, né, que Jesus declarou, foi bem claro lá no livro de João, o Pai sempre me ouve, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, quando nós estamos fazendo o que agrada a Deus, a nossa oração vai ser ouvida. Amém? Então, tudo nós temos que nos posicionar. Às vezes as pessoas dizem, é a mesma coisa, a gente fala assim, eu não consigo orar, mas se dobrar o teu joelho ali, te posicionar, Deus vai te dar graça. Ontem à noite estava com sono, dormi no sofá, e aí antes de dormir eu fui orar. Eu me posicionei para ir orar. Eu queria dormir, mas eu me posicionei, não, vou orar, vou buscar Deus. Então tudo depende de nós tomarmos uma atitude. Amém, irmãos? E Deus está ali atento a ouvir a nossa clamor, a nossa oração. Amém? Não sei que hora nós temos aí. Tá? Temos dentro do horário, então. Amém, irmãos? Tem um texto no Antigo Testamento, né? Que fala que quando o profeta estava com a mão erguida, fala que o povo de Deus estava tendo êxito. Quando ele se posicionava, erguia a mão, intercedia, o povo que estava em guerra lá, conseguia a vitória. Quando ele cansava o braço, baixava a guarda, né, o adversário vinha para cima. Então, quando ele se posicionava em oração, Deus estava dando vitória para ele. E assim é com nós. Amém? Nós vivemos, na verdade, irmãos, numa guerra espiritual. Mas guarda isso. Numa guerra, raciocina comigo, numa guerra, quem é que ganha uma guerra? Sempre quem é que ganha a guerra? Sempre o que é mais forte. Pode cuidar isso. A maior potência sempre vai ganhar a guerra. E qual é a maior potência nessa história toda? É Deus ou é o mal? É Deus. Então, se nós nos posicionarmos, tomarmos atitude, nós vamos sempre ganhar as batalhas. Sempre. Nós vamos ser vitoriosos nas nossas batalhas. Porque maior, a Bíblia declara, né, que maior é o que está em nós do que essa força contrária que está no mundo. Maior é o que está em você. Então, quando alguém se posiciona, né, essa força maior vai ser a favor de você. Amém, irmãos? Então, eu vou deixar essa palavra aqui para você hoje, né? Não te intimida, te posiciona, né? Quando as coisas ficam sérias, vai lá, busca Deus, ora, enfrenta o mal, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou ler um texto aqui que eu gosto de ler, antes de nós encerrarmos, então, irmãos. Abre a tua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 10, uma palavra conhecida nossa, mas isso nós temos que colocar em prática sempre que surgir uma situação. Lucas capítulo 10, versículo 17, 18 e 19. Amém? Diz assim o texto então, ó. Fala assim, ó. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Pelo nome de Jesus o mal se submetia. Versículo 18. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago.
Versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém? Estou lendo essa palavra aqui, bem conhecida nossa, irmãos. Se posiciona, né? O diabo, ele nunca se dá para vencer, irmãos. A gente pode se basear tudo que na vida de Jesus. Olha só, quando Jesus foi tentado, Jesus era o Filho de Deus e nunca pecou, né? Mas ele veio mostrando para nós que tinha como ele ser santo nessa terra. O que aconteceu? Jesus sendo santo, sendo Filho de Deus, o diabo não foi até Jesus. Ele chegou em Jesus, né? Ali fala no livro de Marcos, Lucas e Mateus, fala sobre a tentação de Jesus. Então ele veio, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, se tu és o Filho de Deus, atira, né? Levou para um lugar bem alto, né? Atira daqui abaixo que os anjos vão te guardar, ofereceu as riquezas do mundo, se Jesus se prostrasse. Então ele veio até Jesus tentando fazer Jesus pecar, né? E ele, da mesma forma, irmãos, que ele veio até Jesus, ele vai vir tentar, vai vir sobre a nossa vida também, vai vir sobre você e sobre a minha vida. Aí é que entra essa palavra aqui de você tomar posição e ter autoridade, né? Porque às vezes, quanta situação, experiência própria, né? Às vezes ia orar assim, parece que aquele ambiente estava pesado, um troço ruim no ambiente, né? Ali havia uma força do mal querendo intimidar. E aí sempre eu me posiciono de acordo com essa palavra. Ó, Jesus me deu autoridade, então a autoridade está comigo. Então no nome de Jesus Cristo nenhum mal pode permanecer nesse ambiente. Sai daqui, em nome de Jesus. É essa palavra, é isso que Jesus estava dizendo. Eu dei autoridade para vocês. Então o mal ele vai querer vir tentar te intimidar, vai tentar vir, mas você tem a capacidade de usar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então é questão de nós nos posicionar. Tem gente que não se posiciona, né? Às vezes tem uma força do mal lá trazendo uma opressão, a pessoa se retrai, né? Fica com medo, né? É hora de você se levantar e dizer, não, aqui na minha casa eu não aceito mal nenhum, está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Se você tomar uma posição, né, numa situação dessa, você vai ver que o mal vai ter que ir embora, porque Deus deu autoridade. Lembra que os discípulos falaram aqui, no teu nome o mal se sujeita. No nome de Jesus o mal tem que se sujeitar. Não tem outra opção a não ser sair. Amém, irmãos? Então, vou deixar essa palavra aqui para os irmãos hoje. Pedir para o Deoclésio ungir com óleo ali os irmãos. Fazer essa oração aqui. Nós vamos orar também para as pessoas que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. E vamos orar por ela. E nós vamos orar então pelas pessoas que estão nos assistindo aqui através do Facebook, né? Aqui a Márcia falou que a Solange pediu oração, nós vamos estar orando por ti aí. E por todos que estão nos assistindo aí, vão assistir esse vídeo depois. Amém? Obrigadão. Olha só, irmãos, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos nos posicionar aqui nessa noite, amém? Vamos nos posicionar, vamos clamar a Deus e Deus vai se manifestar. Nós que fizemos a coisa acontecer, você que faz a coisa acontecer, através da nossa fé. Às vezes as pessoas falam assim, Jair, eu vou lá na igreja, eu saio bem da igreja. Né? As pessoas falam assim, eu vou lá na igreja, eu saio bem da igreja. E por que sai bem? Porque alguém tomou uma atitude de orar, de jejuar, para que Deus viesse se manifestar. Então tudo depende da nossa se posicionar. Então agora, se clamarmos a Deus aqui, Jesus falou o quê? Que se tiver 2 ou 3 pessoas e concordarem com algo aqui na terra, vai ser ligado no céu. Então se nós usarmos a nossa fé aqui, né, nós vamos fazer a coisa acontecer aqui nessa noite. Depende da nossa atitude. Então nós vamos ficar de pé, pode falar. Quem é que é ele? Vamos orar por ele? Amém? Está dando sinal, né? Está dando sinal.
Amém, irmãos? Olha só, então nós vamos orar aqui agora, nós vamos invocar Deus aqui. Vamos fazer a coisa acontecer aqui, vamos nos posicionar aqui, amém? Você vai fechar os seus olhos, nós vamos começar fazendo aquela oração que eu citei, aquela palavra ali. Vamos confessar os nossos pecados aqui. Vamos tomar uma atitude agora. Jesus, eu quero abandonar o erro, quero me posicionar aqui nessa noite, quero te pedir perdão, amém? E Ele vai nos perdoar. Então você vai fechar os seus olhos agora e vai fazer uma oração junto comigo assim. A pessoa que está em casa da mesma forma, fala assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço a Tua palavra como única verdade. E nessa noite eu ouvi que se eu confessar a Ti os meus pecados, o Senhor é justo e fiel para perdoar. Então nessa noite eu quero te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi, com palavras, com pensamentos, com atitudes. Eu peço que o Senhor então me perdoe e me lave com o Teu sangue. Jesus, eu rejeito todos esses espíritos de medo. Me perdoa por ter dado lugar a eles. E me lava com o Teu sangue. E que a Tua presença nessa noite venha crescer sobre a minha vida e venha gerar fé no meu coração. Por isso eu glorifico o Teu nome e eu Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha só, eu vou fazer uma oração por você agora. E você pode permanecer com teus olhos fechados, você pode falar com Jesus aí enquanto eu estiver orando aqui, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, ó Deus, nos posicionando nessa noite, a Te invocar aqui neste momento, meu Pai. E já reconhecemos aqui, meu Pai, os nossos erros. Então eu peço que o Senhor, ó Deus, venha fazer todos aqui nessa noite livre de toda amarra, de toda e qualquer atadura. Essa pessoa rejeitou vocês aqui, demônios, aqui em casa. Então eu amarro todos os espíritos acusadores e em o nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês amarrados soltem essa vida agora. Ela rejeitou vocês aqui nessa noite. Então, meu Pai, faz essa pessoa livre, totalmente livre aqui em casa. E eu te peço, Pai, abre o céu sobre essa pessoa, tanto aqui como em casa. Meu Pai, nós lemos ali a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, nos declara que temos autoridade contra as forças do mal. Então é todos os demônios, Pai, todos, do maior ao menor, eu compro a briga dessa pessoa no mundo espiritual. Os espíritos que têm se levantado, têm trazido opressões, em o nome do Senhor Jesus eu amarro agora e eu ordeno, demônios, que vocês soltem essa vida agora. Vão embora com o peso, com a opressão, com o mal-estar. Todo mal que tem trazido angústia na alma, inquietude, medo, todo mal da alma, eu amarro vocês, espíritos contrários, que têm agido na alma dessa pessoa. Vocês são amarrados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, que vocês saiam daí com a angústia, que vocês saiam daí com esse mal-estar, com essa ansiedade, com esse medo, amarrados em nome do Senhor Jesus. Vão embora, soltem a alma dela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde há uma dor no corpo físico, é amarrado agora aqui, esse espírito de dor, seja na cabeça, no estômago, onde há uma dor, eu amarro você, espírito familiar, espíritos de enfermidades,
Amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai! Vão embora daí com essas dores, com esse mal-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o mal, Senhor Deus, que tem sido invocado contra a vida dessa pessoa, toda maldição lançada, eu amarro esses espíritos contrários. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu desfaço o encantamento e ordeno. Sai! Vão embora, saiam da vida dessa pessoa. Saiam daí agora todo o mal que foi pago e invocado. Há pessoas, meu Pai, que estão nos assistindo em casa e que estão aqui, que não conseguem dormir bem à noite. Mas eu compro a briga dela nessa noite, nesse momento aqui. E eu amarro você, espírito opressor da insônia, do medo, do pesadelo. Vocês são amarrados, demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai! Vão embora, soltem a vida dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Envia, Senhor Deus, envia os Teus anjos, meu Pai, sobre esse ambiente, sobre esse local onde essa pessoa está em casa agora. E destrói, meu Pai, todo o mal que resistiu até aqui. Assim como o Senhor Jesus declarou, meu Pai, que se ele clamasse a Ti, o Senhor enviaria os anjos naquele momento. Envia nesse momento, meu Pai. Os Teus anjos, meu Pai, agir para desfazer toda a fúria do inimigo, para destruir com todo o mal, com toda a enfermidade que tem se levantado contra essa pessoa. O Senhor garantiu, meu Pai, o Senhor falou na Tua palavra que o Senhor Jesus se encontra no nosso meio, onde há 2 ou 3 pessoas reunidas. Então eu peço que o Senhor Jesus venha passar de vida em vida aqui em casa e venha tirar, Senhor Jesus, tudo aquilo que não vem de Ti. E que o Senhor venha colocar a Tua presença, que o Senhor venha colocar o Teu Espírito Santo, a Tua paz no coração dessa pessoa. Que todos aqui em casa, Senhor Jesus, o Senhor venha abençoar em todas as áreas da vida dela. Nós oramos aqui nessa noite, Pai, pedindo que o Senhor venha abençoar a semana de todos aqui. Que o Senhor venha abençoar a nova semana que nós vamos iniciar amanhã, meu Pai, sobre as pessoas que se encontram aqui em casa. Coloca o Teu exército, Deus, bem armado a guardar a todos e abençoa todos nessa nova semana. Livra do laço do passarinheiro, Pai. Envia os Teus anjos, como diz ali a Tua palavra, para guardar a todos, livrar de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, Pai, a todos que se encontram aqui em casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pelo familiar dessa pessoa que se encontra aqui, pelo familiar dessa pessoa que está nos assistindo, Pai. Que haja salvação lá na família, que haja libertação lá no familiar, que o Senhor venha agir na família de todos. Abençoa, meu Pai, e salva os familiares que ainda salvos não são. Atende o clamor daqueles que pedem orações para nós e nas caixinhas da igreja. Ouça o clamor, Deus, dessas pessoas que pedem orações. Abençoa ali, Senhor, a Solange que pediu oração. Também ali o amigo do Deuclésio, meu Pai, que está ali no hospital. Age na saúde dele, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu entrego a Ti a minha consagração que eu fiz, meu Pai, até aqui, a favor das pessoas. Abençoa todos que pela qual eu estou a consagrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós Te louvamos, agradecemos por cada vida que se encontra aqui. Dá um bom sono a todos, um bom despertar nesse domingo. Uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus. A honra, a glória, Deus, o louvor nós Te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela palavra, pela comunhão. Amém.